Olá, turma. Vamos dar início então à nossa aula de encerramento. Quais são os tópicos da aula? Então, a gente vai trazer um breve resumo, síntese de tudo que a gente viu durante a disciplina. Então, vamos saber relembrar o que é uma cadeia alimentar, uma teia, que são produtores, consumidores, decompositores, qual é a direção da energia, nos ecossistemas, a importância das relações ecológicas, quais são os tipos, o que é a sucessão ecológica, quais são os tipos de sucessão, alguns fatores ecológicos que são importantíssimos para a sobrevivência de organismos, que são fatores limitantes, e por fim, o que é uma valência ecológica. Então, lembrando, a cadeia alimentar é uma cadeia, é uma sequência de passagem de alimentos de um indivíduo para o outro. Então, aqui nós temos um capim, nós temos um boi, e nós temos um humano se alimentando da carne do boi. Então, nós temos uma sequência de alimentação. Os produtores são os seres capazes de produzir seu próprio alimento. Então, nós temos dois tipos, basicamente, o que vive em ambiente terrestre, que são as plantas, e os fitoplânctons. Consumidor primário são os animais herbívoros que se alimentam de vegetais, por isso eles são chamados de consumidores primários. Então, exemplo é o gafanhoto, que ele se alimenta da planta, então ele é consumidor primário. Secundários são os carnívoros que se alimentam dos consumidores primários. Então, um sapo que se alimenta de um gafanhoto, ele é considerado um consumidor secundário. E terciário é o indivíduo que vai se alimentar do sapo. Então, a cobra é um consumidor terciário, porque ela se alimenta de um consumidor secundário. O consumidor secundário se alimenta do gafanhoto, que é um consumidor primário. E ele se alimenta de um capim, que é um produtor. Então, cada etapa da cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Nós temos também os organismos, indivíduos que se alimentam tanto de animais e vegetais. Então, eles podem ser considerados tanto consumidor primário, quanto secundário, quanto terciário. Eles são chamados como seres onívoros. Também, para regular o equilíbrio do meio ambiente, nós temos os decompositores, que inclui aqui as bactérias, os fungos e outros seres que transformam essa matéria orgânica em substâncias para serem utilizadas por outro organismo. Então, eles têm como função básica, principal, servir de recicladores da matéria orgânica para outros seres. E uma cadeia alimentar nada mais é que uma comunidade de cadeias alimentares. Então, as relações entre esses organismos vão estabelecer esse equilíbrio ecológico. E a eliminação de algum indivíduo pode prejudicar, então, toda a cadeia. Qual é o fluxo de energia do ecossistema? Então, o fluxo de energia do ecossistema, ele passa entre os níveis tróficos. Então, a energia da planta vai passar para o gafanhoto, na medida que esse gafanhoto se alimenta desse vegetal. E a energia do gafanhoto vai passar para o sapo, à medida que o sapo se alimenta desse gafanhoto. Então, a passagem de energia de um ser para o outro só tem uma direção, ou seja, ela é unidirecional. Sobre as relações ecológicas. Então, nós temos tipos de relações ecológicas, que vão regular o tamanho das populações. Então, nós temos relações intraespecíficas, que acontece dentro de seres da mesma espécie, e nós temos relações interespecíficas, que são relações entre espécies diferentes. Essas relações podem ser harmônicas, quando ambas as espécies se beneficiam, ou chamadas também de relações desarmônicas, onde um é beneficiado e o outro sofre um prejuízo. Então, exemplo, nós temos o bando, que são animais que se mantêm unidos por algum tempo, E isso faz com que eles facilitem durante a reprodução o encontro entre machos e fêmeas e também ajuda na proteção dos filhos. Sociedades de animais que se mantêm unidos de modo permanente, então é diferente do bando, porque do bando só acontece de modo temporal. Então, aqui nós temos divisão do trabalho, nós temos cooperação entre os seus membros. Então, nós temos sociedades de abelhas, de formiga, de animais também e da nossa sociedade humana. Então, só voltando com o exemplo da abelha. Então, na abelha nós temos a rainha, Temos a operária e nós temos o zangão.
Então, quem faz todo o trabalho de uma colmeia são as operárias, né? Então, elas possuem especializações para colher o pólen, coletam o néctar das flores, alimentam as larvas, produzem cera para construir a colmeia e também conservam e limpam. Então, aqui numa sociedade, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia em primeiro lugar. Mutualismo é quando duas espécies vivem juntas e são beneficiadas. Então, nós temos o mutualismo obrigatório, que um ser vai depender do outro, e o facultativo, onde a espécie elas conseguem sobreviver de modo independente. Então, exemplo, nós temos os líquens, as micorizas, né, as formigas e os pulgões, e também as abelhas e as flores. Protocooperação se assemelha muito ao mutualismo facultativo. Então, aqui as duas espécies se associam e as duas se beneficiam, mas só que uma consegue sobreviver sem a outra. Então, o exemplo que a gente trouxe é do paguro, que é um crustáceo sem carapaça, e uma esponja, que é a anêmona. Então, esse paguro, ele coloca a anêmona sobre as suas conchas, né? Que ele pega do ambiente também, porque ele não tem concha. E aí, ele se protege e também dá condições para a anêmona obter alimento e uma forma dela se locomover. Comensalismo é quando duas espécies se associam, apenas uma delas se beneficia sem prejudicar a outra, exemplo, que é a rêmora e o tubarão. Então, ela se fixa no tubarão, ao mesmo tempo que ela consegue se locomover por longas distâncias, ela também se alimenta por conta dos restos de alimentos do tubarão. Competição pode acontecer tanto entre micro-organismos, né, plantas e animais. Então, aqui no caso dos vegetais, eles podem competir, né, por luz, por água e sais minerais. E no caso de animais, eles podem competir tanto por alimento quanto por território, então também por parceiros, né, durante a reprodução. A predação é quando o predador mata e se alimenta do outro, que é a presa. Então, isso vai auxiliar muito a regular o número de presas na comunidade, equilibrar o ecossistema. Temos algumas estratégias, né, que vão ser importantes para a predação, como a coloração de advertência. Então, quando a gente observar um animal com um tom bem mais forte, chamativo, a probabilidade é muito grande de ela ter alguma toxina. Nós temos o mimetismo, que ele vai imitar essas espécies com coloração de advertência. E também nós temos a camuflagem. Então, isso tudo são estratégias, não é, que vão auxiliar ou não as presas e predadores. A herbivoria é quando o animal ele se alimenta de vegetais ou algas. Então, por exemplo, a lagarta se alimentando de uma planta, não é? O boi se alimentando do capim, e um gafanhoto, né, se alimentando também de alguma flor. E o parasitismo é quando o parasita ele vive dentro do corpo de outro indivíduo. O teu parasita ele vai estar ali ou para conseguir alimento ou para conseguir o habitat, que é o local de moradia. Então, geralmente, esse parasita ele não vai causar morte do hospedeiro, mas ele pode causar um enfraquecimento, né, desse indivíduo. Então, ao longo do tempo, as paisagens podem sofrer modificações devido à sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica é um processo gradual de mudança na composição das espécies em uma comunidade ao longo do tempo, em resposta a alterações nas condições ambientais. Então, nós temos dois tipos, a sucessão primária e a sucessão secundária. A primária vai acontecer em regiões novas, onde não existem comunidades biológicas. Então, o solo é inicialmente estéril e precisa ser formado a partir de rocha. Então, a rocha precisa ser quebrada, degradada em solo e depois receber micro-organismos. A secundária acontece em regiões que já foram ocupadas anteriormente. Então, por exemplo, uma área que foi desmatada, uma área que foi queimada, uma área que foi inundada. Essa área precisa de um tempo para que traga novos organismos, novas plantas, para que tenhamos, então, uma comunidade clímax. Então, na sucessão secundária, né, ela vai acontecer em regiões que sofreram essas degradações aqui ambientais. Então, o processo de sucessão secundária pode demorar muito tempo. Mesmo assim, a nova vegetação formada ela é menos diversificada que a original, porque aquele período, aquele
aquele local ele sofreu um grande estresse. Então, todos os seus nutrientes foram destruídos, todos os seus organismos foram destruídos. Então, nós temos aqui algumas etapas da sucessão ecológica como pioneira. Então, as espécies pioneiras são as que colonizam a área, geralmente são organismos resistentes, como líquens e gramíneas. A comunidade intermediária ela vai chegar por conta da melhora do solo, que são espécies mais complexas, como arbustos e árvores pequenas. E a comunidade clímax, que é a fase final da sucessão. Então, ela é caracterizada por uma comunidade biológica estável, diversificada, bem adaptada às condições ambientais predominantes. Então, nós temos a colonização, que quando as espécies pioneiras colonizam a área inicialmente e preparam o solo para espécies mais complexas. Nós podemos ter também a mudança do solo, que a formação do solo e a decomposição de matéria orgânica, que são processos essenciais. Competição. À medida que a sucessão avança, a competição por recursos como luz solar, água e nutrientes se intensifica entre as espécies. E nós podemos também ter, durante a sucessão, distúrbios naturais. Ou seja, inundação, incêndio, ou qualquer outro distúrbio que vai interromper essa sucessão, levando então a reiniciar todo o processo. Em relação a condições e recursos, então todo ser vivo ele sofre a ação de vários fatores do ambiente. Nós estamos sujeitos a sofrer e a conviver com vários fatores do ambiente. Esses fatores podem ser climáticos, como altitude, precipitação, temperatura. Pode ser em relação ao solo, que são os edáficos, em relação à quantidade de elemento químico no ambiente, que são os agentes químicos, e os agentes também biológicos, que são os seres vivos, Parasitas, predadores. Então, esses fatores são chamados de fatores ecológicos. Eles podem limitar a sua sobrevivência ou eles podem regular. Qualquer condição que se aproxime ou exceda os limites de tolerância de um organismo é chamada de condição limitante ou fator limitante. Então, o fator ecológico desempenha papel de fator limitante quando está ausente ou reduzido, abaixo de um mínimo crítico ou se excede o nível máximo tolerável. Não somente algo de menos pode ser um fator limitante, como proposto por Lindbergh, mas também algo de mais, como o excesso de nitrogênio, de calor, de luz. Os organismos têm um mínimo e um máximo ecológico, e a amplitude entre esses intervalos a representa, os limites de tolerância daquele organismo. O conceito de efeito limitante máximo e mínimo é chamado de lei de tolerância de Shelford. Então, assim, entre os limites de tolerância se encontra, nós temos o ótimo ecológico, que é o ponto de desenvolvimento de reprodução atinge intensidade máxima. Então, aqui nós temos um número grande desse indivíduo. Aqui, exemplo, nós temos uma zona ótima com um grande número de peixes, ou que é abundância. Nós temos o limite mínimo de tolerância e o limite máximo de tolerância. Então, observem que nesses extremos aqui, nós não temos peixes, porque eles não conseguem tolerar viver aqui nesse ambiente com o mínimo desse recurso. Nós temos também princípios auxiliares à lei de tolerância. Então, os organismos podem ter uma grande amplitude de tolerância para um fator e uma estreita amplitude para outro. Então, os organismos com grande amplitude de tolerância a fatores limitantes provavelmente terão uma distribuição bem mais ampla. Então, são encontrados em uma grande quantidade de regiões. Então, quando as condições não são ótimas para uma espécie em relação ao fator ecológico, os limites de tolerância podem ser reduzidos para outros fatores. Exemplo, o nitrogênio no solo é limitante, a resistência da planta seca pode diminuir também. E valência ecológica, que é a capacidade que cada espécie tem de povoar, ocupar ambientes diferentes, caracterizados por variações mais ou menos amplas de fatores ecológicos. Então, aqui a valência vai regular diretamente as possibilidades de expansão dos organismos. Essas características são determinadas geneticamente e assim são específicas para cada espécie. Então, aqui, como a gente viu durante a aula, nós temos exemplos de fator ecológico
Então, esteno quer dizer que tem um limite estreito e o amplo que tem uma quantidade bem maior. Então, em relação à temperatura, nós temos um indivíduo que é estenotérmico, então ele consegue viver numa área estreita, no limite estreito de temperatura. O euritérmico já é um organismo que consegue viver, sobreviver num limite bem maior de temperatura. Então, no esteno nós temos uma fraca valência ecológica e o euri nós temos uma maior, não é uma forte valência ecológica. Que são exemplos de uma espécie estenotópica, ou seja, o limite de tolerância de ambiente é pequeno, então ela só vive em um determinado local, que é na Califórnia. Então ela é uma espécie estenotópica, também conhecida como espécie endêmica. E o outro exemplo de uma espécie euritópica seria uma espécie do mosquito do gênero Anopheles, que ele tem uma ampla distribuição, encontrado no Brasil, em Portugal e na África. Nós temos também, para contornar esse limite, o chamado compensação de fator ecóticos. Então, os organismos podem se adaptar e modificar o ambiente físico para reduzir os efeitos limitantes de alguns fatores, como água, luz, temperatura e outras condições físicas de existência, que é a compensação de fator. Essa compensação é mais eficiente a um nível de comunidade, mas também ocorre em espécie. Então, as espécies com ampla distribuição geográfica quase sempre desenvolvem populações adaptadas localmente, que são chamadas os ecótipos. Esses ecótipos são subespécies geneticamente diferenciadas e que estão bem adaptadas a um conjunto de condições ambientais particulares. Então, esses limites de tolerância também podemos observar a adaptação fisiológica justamente dessas subespécies. Então, o limite de tolerância devido a essa compensação e adaptação pode levar em consideração a variar entre mesma espécie. Nós temos adaptação fisiológica e também são fixados, né, por mecanismos genéticos, ou seja, está no ácido nucleico, ou seja, no DNA. Também nós temos o relógio biológico e ritmo circadiano que vão auxiliar a sobrevivência desses organismos juntamente com os recursos. Então, organismos não só se adaptam ao ambiente para tolerar suas variações, mas também usam as periodicidades naturais do ambiente físico para marcar o tempo de suas atividades e programar seus ciclos de vida. Então, a gente consegue fazer isso por conta do relógio biológico, chamado ritmo circadiano. Então, a gente pode regular a quantidade de atividade em relação aos hormônios, tá? Durante o dia, nós temos um estado químico de alerta e durante a noite, nós temos um estado químico de alerta baixo. Então, nós temos dois hormônios que atuam, né, nesse relógio biológico, que é o linha vermelha, nós temos o cortisol, que é um hormônio de estresse, e a melatonina, que é um hormônio para relaxar, para crescimento e para reparar também nosso sistema celular. Então, finalizando, gente, uma comunidade inteira se torna programada para responder a essas variações de ambiente e aos seus ritmos, ou seja, a sazonalidade. Esses ritmos permitem que os organismos programem o melhor momento para se alimentar, florescer, reproduzir, migrar e hibernar. Então, a gente finaliza a nossa aula de encerramento com essa breve síntese, né, dos conteúdos da disciplina de ecologia. Então, comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. E até a próxima, gente. Boa sorte!